Olá, sou o professor Milton, aqui da FAETEC, e estamos mais uma vez reunidos para tratarmos dos comandos relacionados a banco de dados. Desta vez, nós vamos falar sobre a função BD mínimo, que, diferentemente da última instrução ensinada, DB máximo, retornará em relação aos critérios de pesquisa o valor mínimo presente na tabela específica de um banco de dados. Muito bem, então vamos a mais um ensinamento. Vamos lá. Função BD mínimo ou min. Esta função é utilizada para retornar o menor número em uma coluna especificadamente de uma base de dados, de uma tabela. Sintaxe de uso: a mesma relacionada ao comando anterior, sendo o inverso o seu resultado. Em vez de trazer o máximo, trará a função o valor mínimo presente. Vamos lá. Igual BD min, entre parênteses, a área da tabela do banco de dados a ser selecionada, ponto e vírgula, o campo que você vai selecionar para ele buscar o critério que responderá ao teste lógico que vai ser especificado e, por fim, separado por ponto e vírgula, o próprio critério de pesquisa. Muito bem, temos aqui os conceitos de cada área que vocês já bem conhecem, mas para aqueles alunos que estão vindo agora pela primeira vez, eu vou ler para eles. Banco de dados é o intervalo de células que constitui a lista ou banco de dados que iremos trabalhar. Um banco de dados é uma lista de dados relacionados, na qual as linhas de informações relacionadas são consideradas registros e as colunas de dados são os campos. A primeira linha da lista contém os rótulos de cada coluna. Nós já sabemos muito bem, mas aqui explicado para quem está chegando agora. Campo indica a coluna que será usada na função. O campo pode ser dado como texto com o rótulo da coluna, entre aspas, ou também colocarmos a sequência numérica da coluna. Critério é o intervalo de células que contém ou conterá as condições especificadas para fazer a comparação, o teste lógico, aquilo que nós queremos procurar. Positivo? Muito bem. Tendo dito isso, vamos dar continuidade. Aqui eu tenho o exemplo de uma tabela e a planilha que nós vamos trabalhar. Então vejam, eu tenho aqui na área superior, deixa eu indicar aqui com o mouse, na área superior, a região de critério, aonde eu vou colocar a condição de pesquisa. Veja que eu posso pesquisar só pelo nome da árvore, ou a altura que a árvore tem, ou a idade que a árvore tem, o rendimento que ela dá em frutos e o lucro obtido com essa situação. Nesse caso aqui ainda tenho a outra coluna altura para definir a altura mínima e a altura máxima dessas árvores. E aqui embaixo eu tenho o conjunto da base de dados onde eu vou fazer a pesquisa. Aqui, é claro, está aparecendo só alguns registros, mas imagine isso com mais de 50 mil registros. Olha como essa pesquisa, essa estrutura de pesquisa de banco de dados é importante. Muito bem, agora eu vou mostrar uma sintaxe. Igual, banco de dados min, entre parênteses, aqui dessa área aqui, o tamanho da dimensão da estrutura a ser pesquisada. Aqui, a coluna que contém os dados que eu pretendo trazer como o menor dos lucros. E aqui a área de pesquisa, para poder fazer critérios de pesquisa e assim buscar lucros específicos que uma determinada árvore ou situação dentro dessa estrutura pode nos trazer. Positivo? Vamos então para a prática, porque assim a gente entende muito melhor ou complementa o conjunto propriamente dito. Vou aqui na minha planilha 2, onde eu já tenho uma base de dados para poder especificar essa função. Tem aqui várias árvores, dentre elas maçãs, cerejeiras, bananeiras, peras, cerejas e etc.
elas têm uma determinada altura, ela tem um número de anos especificados, tem seu rendimento frutífero e aqui o lucro que ela dá. E agora eu vou criar a função para me trazer o resultado mínimo que a árvore está dando em relação ao seu lucro. Muito bem. Aqui eu quero que apareça o resultado. Então será nesta célula aqui que eu vou introduzir a função propriamente dita. Vamos lá. Igual. Vou escrever o nome da função. BD. Min. Abro parênteses. Vejam que a própria estrutura vai estar me ajudando a identificar os outros parâmetros que eu vou utilizar. Aqui é o banco de dados, que será essa área todinha aqui que eu estou selecionando agora. Pronto. Feito isso, ponto e vírgula. Agora vou entrar, entre aspas, o nome da coluna que contém o dado que eu quero procurar. Ou simplesmente dar a sequência da coluna. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui que eu quero. Então vou botar aqui o 5. Valor 5. Ponto e vírgula. E aqui agora eu vou inserir a região do critério de pesquisa, que será essa aqui, ó. Ok? Esse será o meu critério. Fecho parênteses, pressiono a tecla Enter, e ele já me traz um resultado aqui, porque eu já tinha digitado árvore maçã com altura de 15 metros. Vejam que de todas as árvores maçã, a única que traz o valor referencial árvore e altura correspondeu, ele me trouxe o valor mínimo dessa árvore com essa pesquisa. Se eu mudar, por exemplo, digitar aqui, deixar aqui em branco, e eu pressionar a tecla Enter, ele vai me trazer somente das maçãs a que dá menos lucro. Veja que essa maçã aqui embaixo é R$9.000. Tá? Essa outra maçã aqui, R$2.000 e poucos. Então isso aqui é o mínimo. Se eu mudar aqui de maçã para pera, por exemplo, ela vai me trazer o menor valor entre as peras. Veja que tem pera aqui, ó, tem pereira me dando R$2.300 e poucos de lucro. Já essa pera aqui, ó, aquela árvore de 15 metros, a menorzinha, está me dando o menor lucro. E assim sucessivamente. Vejam que a função dbmin tem essa característica de pesquisa no conjunto geral e me trazendo, de acordo com o critério de pesquisa, o resultado em relação ao valor mínimo presente desta condição. Positivo? Entenderam? Muito fácil, né? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima!